Pela graça dele, eu espero sempre poder tributar louvor, honra e graça ao Senhor por causa da sua misericórdia na minha vida. E eu vou pedir aos irmãos que abram na carta de Tiago, capítulo 4, por favor. É sempre um privilégio poder servir aos irmãos e à igreja do Senhor. Tiago, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura, eu vou pedir que você acompanhe comigo, por gentileza. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Convido você a orar comigo, pedindo graça do Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai Santo, de toda graça e misericórdia, o Deus da nossa salvação, o Deus da aliança, que por meio de Jesus Cristo nos aproximou de Ti, ó Deus. Eis aqui a Tua palavra, eis aqui o Teu povo, abre os nossos ouvidos, Senhor. Prepara o nosso coração, que haja, ó Deus, segundo a Tua vontade, quebrantamento nessa noite. Que haja transformação por meio da Tua palavra e o Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, Senhor. Que haja poder de convencimento segundo a Tua palavra, ó Deus, a fim de que os nossos caminhos sejam emendados diante do Senhor, a fim de que possamos compreender e discernir, ó Deus, a Tua vontade para nossas vidas, ó Deus. Não permite que ninguém saia daqui, Senhor, sem que Tu pessoalmente tenha falado, ó Deus, a cada um em seu coração, por causa do Teu Espírito que habita em cada um de nós, Senhor. Eu te peço graça e misericórdia sobre o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus. Guia-nos, porque os dias são maus e também se abreviam. E próxima é a Tua vinda, Senhor. Que não venhamos a nos enganar e a brincar, ó Deus, mas a entender o que o Senhor requer de nós. Por isso eu te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, que Tu leves cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e que possamos acolher com mansidão a Tua palavra que tem sido implantada aqui nesse lugar, nos nossos corações. Para o Teu louvor, Senhor, e para a Tua glória, nós oramos e Te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Muito bem, irmãos. Esse trecho da carta de Tiago, de forma bem simples, é uma convocação ao arrependimento. É um chamado à conversão.
uma exposição para redirecionar a vida de todo cristão, de todo aquele que tem fé em Deus, para que as nossas vidas sejam alinhadas de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Então, de maneira muito simples e básica e direta, para fazer isso, o autor bíblico faz uma exposição, primeiramente, acerca do diagnóstico que nós precisamos fazer acerca das nossas vidas. Então, ele vai fazer, claro, isso emendando o finalzinho do verso 3, quando ele fala lá que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí, em seguida, ele vai falar, então, sobre algo que destoa disso, que contrasta com isso. E aí ele vai passar a falar, então, que há algo errado acontecendo aqui, no meio do povo, no meio daqueles irmãos, no meio daquela igreja, que não estava alinhado com isso que ele fala, em a promoção da paz, a semeadura da justiça. Aqueles irmãos estavam em conflito. E aí a gente pode pensar que isso poderia ser apenas para aquela época, para aquele tempo, devido ao contexto que nós temos já visto aqui, que era de fato um contexto muito difícil. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vem exatamente para nos fazer entender que isso não se aplica a um povo em um determinado local. Se aplica também a todos nós. Tem a ver com cada um de nós, com a nossa jornada, com a nossa vida, com a nossa relação com o próximo e com Deus. E isso o Tiago vai fazer expondo, irmãos, a fonte desses conflitos. Ele vai deixar de maneira muito clara que se existe contenda no meio do povo de Deus, se existe inimizade, se existe conflito, disputa, discussão, se existe inveja, se existe algum tipo de amargura, tudo isso procede de uma única fonte: os nossos prazeres. Tudo isso tem a ver com aquilo que se chamou na filosofia de hedonismo. E, de fato, o Tiago usa essa mesma palavra aqui no texto grego, onde tem a palavra prazeres, aqui no verso número 1, e mais adiante também. A palavra prazeres, no verso 3 também, é da onde vem aquela palavra, o nosso termo, hedonismo. O que é o hedonismo? Senão nada mais do que nós sermos dirigidos pelos nossos prazeres, pela atenção que nós requeremos às nossas necessidades. Hoje em dia se fala muito sobre a economia da atenção. As pessoas disputam pela sua atenção. O mundo disputa pela sua e a minha atenção. E não só isso, o mundo disputa para que nós sejamos devotados às coisas do mundo. E aí, dessa forma, toda a nossa vida passa a ser, de alguma forma, influenciada por esse pensar, por esse desejo de satisfazer as nossas necessidades. E aí todos nós sabemos que há uma legitimidade em todos nós trabalharmos, conquistarmos, obtermos. Mas não é isso que está em ponto aqui. Se você olhar para essa imagem aqui comigo, vamos pensar rapidamente, você não precisa responder. Responda para si mesmo. Com quem que você faria negócios? Com essa pessoa aqui, à minha esquerda, imediata, ou outra pessoa do outro lado? Com qual dessas pessoas aqui, vamos pensar aqui nas senhoritas que buscam casamento, com qual dessas pessoas você gostaria de se casar um dia? Qual seria a sua escolha? Olhando para essas duas pessoas, quem delas você gostaria de escolher para ser seu amigo? Sem hesitação. Eu tenho certeza que assim como eu, irmãos, e assim como toda pessoa na face dessa terra, seria dirigida pelos mesmos prazeres, necessidades, anseios e conquistas. E escolheria essa pessoa desse lado aqui. Todos nós. E isso evidencia muito claramente que todos nós somos tentados e levados a sermos dirigidos pelos nossos prazeres. Todos nós. Se você não se convenceu disso, Tiago vai passar a falar um pouco mais sobre isso. Ele fala em 3 níveis. E as implicações disso. É por causa dos nossos prazeres, ele vai dizer que existem contendas entre vocês. É por isso. E é somente por isso. Se há algum tipo de disputa, inveja entre vocês, é porque vocês, irmãos, estão buscando o próprio interesse. E aí, lembramos do que disse o apóstolo Paulo, né? De nós não termos em vista propriamente o que é nosso, senão o que é do outro. De considerarmos o desejo do nosso próximo como prioridade.
Mas Tiago vai falar ainda no segundo nível. Esse nível é o nível interior. É daquilo que acontece aqui no coração. Ele está falando que os prazeres, eles influenciam nas nossas relações. De maneira que a gente se distancia do próximo, a gente agride o próximo, a gente fala mal do próximo, como nós lemos lá nos versos 11 e 12. A gente julga. E o julgamento aqui não é aquele tipo de julgamento que a Escritura nos ensina. Que nós devemos discernir entre o certo e o errado, o moral e o imoral, o nobre e o vil. Não é esse tipo de julgamento. Mas é simplesmente o julgamento de alguém que se coloca arrogantemente em uma posição que não lhe pertence. E assim despreza o próximo e se coloca numa posição como se fosse superior a ele. Mas nós sabemos que nenhum de nós é superior uns aos outros. Por mais bens que você esteja, por mais inteligência que você tenha, por mais capacidade, riquezas, conexões, nada disso te faz melhor do que ninguém. E esse é o grande ponto da inveja. O grande ponto do orgulho é exatamente isso. Não é que nós nos orgulhamos de ter muito dinheiro. Nós queremos ter mais dinheiro do que o outro. Não é que nós queremos ser reconhecidos como pessoas sábias e inteligentes. Nós queremos ser mais inteligentes do que os outros. Não é que as nossas conexões e amizades são importantes, mas é porque elas têm que parecer mais importantes do que as dos outros. E assim, irmãos, todos nós acabamos sendo influenciados por isso. E aí, no segundo nível, Tiago vai falar daquele que acontece aqui dentro de nós. E aí, nos versos de número 5 e 6, ele vai falar dessa dimensão interior que acontece aqui dentro de nós e que não é possível mensurar senão por aquilo que Deus faz na nossa vida. E em terceiro lugar, ele vai falar ainda sobre uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Quando ele vai fazer uma conexão entre esses prazeres que militam na nossa carne com algo que o diabo nos oferece. Porque, como disse o nosso irmão em oração, né? Esse mundo jaz no maligno, irmãos. E quando a Bíblia, a Escritura fala de mundo, ela está falando desse sistema que rege o pensamento das pessoas. E assim como o apóstolo Paulo chama, o Deus deste século. É aquele que influencia os pensamentos dos seres humanos para longe de Deus. E como é que ele faz isso? Através do engano. Ele é o sedutor. Não é o que diz lá em Apocalipse? O sedutor deste mundo. Ele não é um monstro terrível e ameaçador. Ele é sedutor, ele é manso. Ele vai querer te amarrar com laços que são aparentemente genuínos. Toda a humanidade está sujeita a isso, porque nós vivemos nesse mundo caído. E aí Tiago vai falar que nós precisamos resistir a ele. E você, como cristão, talvez pense como eu também penso. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E o diabo não pode nos possuir. Essa é uma verdade inegável da Escritura. Nenhum cristão que de fato é habitado pelo Espírito Santo pode ser dominado por um espírito maligno. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos ser influenciados pelas palavras dele. E aí, há uma certa ilustração em relação a isso, que um cristão contou certa vez, o nome dele era John White. Para ilustrar isso, como é que o diabo faz isso, né? Ele usou a seguinte imagem. Basta você abrir um piano, e se você cantarolar uma certa nota, se seu tom for muito bom, uma daquelas cordas dentro do piano vai vibrar. Ou até mesmo desse violão aqui. Com a nossa voz é possível fazer vibrar uma daquelas cordas, porque há uma certa equiparação. Aquelas notas elas começam a vibrar na mesma tonalidade. Então, como isso é possível, né? É da mesma forma que o diabo muitas vezes faz, irmãos. Ele não nos possui, mas ele vai falando certas coisas que vão ressoando e vibrando aqui dentro da gente e fazendo a gente acreditar em coisas que são enganosas. E vai fazendo a gente alimentar os nossos prazeres, os nossos caprichos. E tudo isso produz inveja, guerras, contendas. Toda a humanidade, irmãos, que luta, que guerreia, todas as guerras que já existiram na face da terra, todas elas foram motivadas por prazeres pessoais.
por motivações pessoais. Olha para o nosso país. Nosso país está despedaçado, dividido, não só em duas partes, mas em várias partes, porque cada um busca o seu interesse pessoal. E o que resulta disso? Conflito, guerra, injustiça, morte. É o ponto que Tiago estabelece aqui, irmãos, para nós. Ele vai resumir tudo isso dentro de um pacote que ele chamou de amizade do mundo, irmãos. É a amizade do mundo. Eu não sei aqui quem é, não é do meu tempo, tá? Mas quem é dos anos 80, deve lembrar aí uma famosa música que tinha por título, nada a ver com Raimundo, tá? Por favor, quem se chama Raimundo, não tem nada a ver com algo pessoal, tá? Raimundo é o tipo de crente, né? Crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. E aí eu me lembro que alguns irmãos contavam, tá? Não sou dessa época. Alguns irmãos contavam que naquela época, pecado era você ir para o cinema. As pessoas se escandalizavam, né? Quando tinha alguns irmãos que eram vistos de repente entrando ali no cinema. E parece assim que era uma das coisas mais altas assim, né, que havia. Era um tremendo pecado, um escândalo. E os irmãos realmente ficavam assim de boca abertos, né, quando alguma coisa desse tipo acontecia. Mas a verdade é, irmãos, que existe um pensamento que faz a gente cochear entre sermos amigos do mundo e amigos de Deus. E o ponto de Tiago aqui, para nos dizer, é o seguinte: é impossível você ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. É impossível você achar que pode ter um pé no mundo, um pé na igreja, e ainda assim você agradar a Deus. Você é uma pessoa dividida. Eu sou uma pessoa dividida quando eu busco meus próprios interesses e prazeres e sigo o curso desse mundo. E, de outro lado, eu quero e busco e tento dizer para mim mesmo e convencer a mim mesmo que eu posso também, dessa mesma forma, servir a Deus. O Senhor Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Por quê? Porque ou você vai se devotar a um e odiar o outro, não é verdade? Não tem como. E há vários outros textos na Escritura, irmãos, que nos falam sobre essa duplicidade de pensamento. Tiago também fala aqui mais à frente, quando ele diz assim que nós somos pessoas de ânimo dobre, lá no verso 8. Quando ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, você é uma pessoa inconstante. Uma hora você está ali focado em servir a Deus, outra hora você está ali focado em servir a si mesmo. E aí você pode pensar, bem, mas eu tenho que servir a minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, todos nós sabemos disso. E o ponto nunca é esse. O ponto é que nós sempre somos levados a uma escolha, irmãos. E qual é a escolha que nós fazemos? Nós queremos segurar tudo com as nossas mãos, sem entender que não é possível. O grande ponto de tensão que nós somos levados é exatamente esse. É não achar que nós podemos querer cuidar dos nossos próprios interesses e ainda assim servir a Deus. Eu sei que você vai achar, bem, isso aí não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Porque é uma questão de confiança. É uma questão se você e eu confiamos mesmo em Deus. É uma questão de nós entendermos até que ponto nós vamos levar a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa relação com Deus. Ou você nunca leu nos evangelhos o quantas vezes o Senhor Jesus fez essa advertência? Quantas vezes nos evangelhos Jesus disse isso? E nós muitas vezes não entendemos isso da maneira radical pela qual Jesus disse essas palavras. Quem ama ao seu pai, à sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama bens, campos, quem ama suas riquezas, quem ama mais a própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Quantas vezes Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Irmãos, você já parou para pensar no que o Senhor Jesus está falando?
Não é um meio termo. Tomar a cruz é um caminho só de ida. Levar uma cruz é um caminho só de ida. Não há meio termo. Certa vez o irmão Morange, estávamos conversando, ele falou que nós cristãos somos muito pouco fanáticos. Fanáticos entre aspas, né? Ele estava se referindo a nós sermos desmedidos mesmo na nossa confiança em Deus. De colocar o pé. De arriscar mesmo. Vamos ver o que é que Deus faz. Nós queremos ter o controle da situação, porque nós somos regidos pelos nossos prazeres, pelas nossas satisfações. E aí Tiago embrulha tudo isso, dos versos de 1 a 4, irmãos, falando exatamente desses pontos. Aí ele vem falar sobre: vocês cobiçam e vocês não conseguem alcançar nada. Vocês ficam levando uma vida inteira querendo alcançar, e vocês não alcançam. Por que isso? Vocês até assassinam as pessoas. Há uma discussão muito grande aqui sobre essas palavras de Tiago, né, entre os teólogos, se isso estava acontecendo de fato. Se chegou-se ao ponto de alguns irmãos atentarem contra a vida de outros, mas o fato é que quando nós odiamos no nosso coração, o Senhor Jesus disse que nós já matamos o nosso irmão. E aí ele diz, continua, né, no verso 2, matais, invejais, e nada podeis obter. E aí você diz, não, mas eu alcancei tal coisa. E o que você vai levar disso? Como disse Jó, né? A gente entra nu e a gente sai nu. A gente não leva nada. E aí você vive uma vida cobiçosa, arrogante, prepotente, olhando sempre de cima, como se estivesse por cima. E aí ele diz mais: vocês vivem lutando, fazendo guerras, disputas. Vocês não têm também porque vocês não pedem. E aqui tem um ponto interessante para nós, irmãos. Sabe aquela oração que talvez há anos você faz, que o Senhor não atendeu? Dê glória a Ele. Agradeça ao Senhor. Dobre o seu joelho e diga para Ele: Senhor, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque pela Tua misericórdia eu não recebi aquilo que o Senhor não quis me dar. Porque pior, irmãos, do que não pedir e ainda assim alcançar alguma coisa, pior do que pedir e não receber, é quando nós recebemos, ainda que nós não tenhamos pedido. Quando nós recebemos o que não deveríamos, mas isso não é o melhor para nós. Ou seja, irmãos, às vezes a gente quer uma oportunidade melhor, seja de trabalho, de vida, seja de prosperidade. E aí a gente talvez insiste nisso, né? Vou perseverar em oração. Quem sabe um dia o Senhor me abençoa. Mas você não consegue entender às vezes que não é o que o Senhor quer para você. Porque Ele sabe que aquilo não vai te fazer bem. Porque aquilo vai te afastar dEle. Por isso eu disse, muitas vezes a pior coisa que pode acontecer é Deus atender o seu pedido. E deixar que você siga o curso. Atropelando a tudo e a todos, para alcançar aquilo que você determinou, obstinadamente. E aí a sua vida se torna um fardo terrível, de cobiça, de inveja e de arrogância. A pior coisa que pode acontecer a alguém é Deus atender a um pedido caprichoso. Pense nisso, irmão. Pense se o que você tem pedido e Deus não tem te concedido não é um livramento dele. Considere atentamente sobre isso. E aí Tiago vai nos dirigir ainda, irmãos. No verso 4, né? Ele diz infiéis. E a palavra aqui é adúlteras. E Tiago se refere de maneira bem, claro, intencional, no feminino,
não é pensando apenas nas mulheres, mas é apontando para a relação de aliança da igreja de Deus com o seu povo, como foi em todo o Antigo Testamento, em que Israel, a igreja do Antigo Testamento, era noiva de Deus. E ela, quando desejava as coisas de fora, as coisas do mundo, as coisas outras que não o Senhor, era sempre acusada pelos profetas de adúltera, de ter quebrado a aliança do Senhor. Esse é o contexto teológico de Tiago aqui. De que nós, quando cocheamos para as coisas do mundo, para as inclinações da nossa carne, nós agimos como infiéis, como adúlteros, como quem está violando a aliança do Senhor, que Ele fez intimamente e individualmente com todos nós e também com o seu povo como um todo. E aí ele vai chamar a atenção. Vocês não entendem isso, irmãos? Vocês não conseguem compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês ainda não entenderam isso? Que é irreconciliável. É impossível você ter as duas coisas. Por quê? A amizade do mundo, ela é originada nos nossos prazeres carnais. Ela é produzida pela cobiça, pela inveja. Ela é patrocinada pelo diabo. É o que ele diz mais na frente, né? Quando ele vai fazer a aplicação. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. De onde que apareceu o diabo aqui, né? Tudo que vem acima ali, de ruim, vem das inclinações e das ofertas feitas pelo diabo. Ele já falou isso lá no capítulo anterior também, né? Falando que a sabedoria que alguns se arrogavam é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então ele chama atenção para nos dizer exatamente isso. É infidelidade contra Deus, é inimizade contra Deus. Ser amigo do mundo aqui significa compartilhar da sua mesma maneira de pensar, dos mesmos objetivos. Me diga aí no mundo quem não está buscando o seu próprio interesse. Quem não está buscando uma vida melhor? Quem no mundo não está procurando um carro melhor, um cargo melhor? Uma vida cheia de viagens, uma vida de apreço, de fama. Quem no mundo não está? Quem, por um segundo que seja, não se sente tentado a, de repente, ceder ali para ver uma coisa funcionar mais legal na sua vida? Quem de nós? Assim como qualquer outra pessoa no mundo, parece que muitas vezes nós somos regidos pela aprovação do outro. A atenção, o amor das outras pessoas para mostrar como nós somos abençoados, como nós somos melhores, como nós somos mais inteligentes, como nós somos mais ricos, mais prósperos. Nem que seja pela inveja, mas eu tenho que ter atenção. Ser amigo do mundo significa viver pela lógica da inveja, da rivalidade, da competição. E, em último grau, Tiago aponta do assassinato. Avançando ainda para o terceiro nível, irmãos, que Tiago vai nos falar aqui, a palavra de Deus nos aponta, é que isso não se expressa somente nas nossas relações conturbadas, de contendas, de rixas e brigas, mas também se evidencia dentro de cada um de nós. O ponto que ele vai levantar aqui, nos versos 5 e 6, irmãos, ele nos direciona para essa dimensão interior de cada um de nós, quando ele vai falar da habitação do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pequena ressalva, porque esse é um texto muito discutido por muitos teólogos, por muito tempo, e, por incrível que se pareça, não se chegou a um consenso até hoje a que texto da Escritura Tiago está se referindo aqui, né? Quando ele diz aqui, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Esse texto que segue aqui, que vem a seguir aí, é com ciúme. Não há nenhum paralelo em nenhum trecho da Escritura. E aí, se valendo, claro, da construção textual, lexical e outros aspectos da exegese, que simplesmente não é possível determinar com exatidão que texto da Escritura Tiago está se referindo. Inclusive, se buscou na literatura apócrifa outros tipos de fontes, e não há nenhum tipo de referência que bata com isso que Tiago diz aqui. Então, eu não vou pretender fazer isso aqui agora, irmãos. Eu gostaria apenas de percorrer alguns textos bíblicos que talvez ajudem a cada um de nós a entendermos melhor
ao que Tiago está se referindo aqui, ao que a palavra de Deus está nos dirigindo. O primeiro deles, irmãos, a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 6, verso 3. Eu peço para você abrir comigo lá. Gênesis capítulo 6, verso 3. Enquanto você abre aí, eu gostaria de explicar algo que é importante para nós compreendermos não só a dificuldade de definir o sentido desse texto, dessa citação de Tiago, mas a importância de nós conhecermos a palavra de Deus na sua abrangência. A Bíblia é o livro mais rico que existe na face da terra e em todos os séculos acerca de referências. O que são referências? É quando há conexões entre passagens, doutrinas, mesmo com centenas de anos de diferença. E mesmo que os autores nunca tenham se conhecido, tenham vivido em épocas e contextos diferentes, mas ainda assim os textos da Escritura eles se cruzam, se complementam. E aí existem 3 tipos de referências básicas na Escritura. O primeiro deles é uma citação direta. Então, quando um autor bíblico faz uma citação direta, ele pretende reproduzir na íntegra um texto lá do Antigo Testamento. Em geral, fica muito claro quando essa citação direta é feita. A gente colocaria entre aspas, né, hoje, num artigo ou algum outro tipo de documento escrito. Colocaríamos entre aspas, é uma citação direta. Existe também um segundo tipo de referência na Escritura, é a citação indireta. É quando o autor apenas faz uma paráfrase de algum texto do Antigo Testamento, não reproduzindo literalmente aquele texto. Ele apenas deseja evocar aquela ideia e parafraseia. E o terceiro nível é a alusão. É quando o autor bíblico não cita diretamente, não cita indiretamente, mas ele traz um princípio, muitas vezes, uma referência, uma lembrança a um texto da Escritura. O que, é claro, humildemente parece, da minha posição, que Tiago faz uma alusão aqui a esse texto de Gênesis 6, verso 3. Vamos ler lá? Gênesis 6, 3. Então, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Há, então, portanto, um princípio aqui de que Deus não permitiria que o seu espírito contendesse. Essa é a palavra no original. O meu espírito não contenderá com o homem, porque ele escolheu viver de maneira carnal. Mas abra comigo ainda em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Por favor, tenha paciência, porque é importante para a nossa compreensão e aplicação. Gálatas 5, verso 16, que também, ao meu ver, parece muito um desenvolvimento daquilo que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 6. Gálatas 5, a partir do verso 16. Vamos ler juntos também, irmãos, do 16 até o 18? Gálatas 5, 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, irmãos, em síntese, parece que há uma referência bíblica aqui desse conflito que existe dentro de cada um de nós por causa da habitação do Espírito Santo, que Deus fez habitar em cada um de nós. E aí, Tiago, voltando aqui ao texto do Tiago, ele diz que esse Espírito, ele anseia por nós, ele tem um desejo de que nós estejamos sujeitos a ele, de ele influenciar a nossa vida, de ele guiar a nossa vida, como nós lemos lá em Gálatas. Paulo também referencia isso lá em Romanos, quando ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então parece haver uma relação aqui teológica profunda de Tiago para estabelecer um princípio de que nós, irmãos, que somos habitados pelo Espírito Santo, se de fato somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos uma guerra sendo travada dentro de nós.
em que o Espírito Santo procura sempre estabelecer o seu domínio sobre a nossa vida e o nosso coração. Se porventura você ainda não percebeu isso, você precisa colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele abra os seus olhos e você possa enxergar que você está em meio a uma luta. Uma luta que acontece dentro do seu coração, em que ou a sua carne vai prevalecer, ou o Espírito Santo vai prevalecer. O Espírito Santo tem o desejo de que nós sejamos por Ele guiados, conduzidos, edificados, aproximados de Deus. Tiago nos diz que o desejo de Deus é que, assim como o marido anseia pela esposa, assim Deus anseia por cada um de nós, irmãos. Agora, o interessante é que Ele não faz isso de forma violenta, né? Ele deseja a nossa sujeição, a nossa capacidade de discernir isso e de simplesmente nos colocarmos à disposição dEle. Tiago vai nos dizer ainda que antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui é uma citação direta, Provérbios 3:34. Tiago faz uma referência dizendo que se você continuar uma vida de soberba e arrogância, você está comprando briga com Deus. Você comprou uma briga com Deus. Você vai lutar, você vai desejar, você vai orar, você vai jejuar, você vai ajoelhar e Deus não vai te conceder. Ele vai resistir a você até o último dia. E eu espero que Ele resista a você e a mim, quando os nossos desejos e inclinações estiverem errados. Espero que Ele nunca atenda o seu desejo e o meu desejo, quando eles estiverem equivocados. Tiago diz que quem se faz amigo do mundo se fez inimigo de Deus. E que Deus resiste àqueles que são soberbos, arrogantes. Mas aí ele vai apontar para agora uma outra direção, irmãos. E aqui, depois de ter falado sobre todos os problemas envolvidos com os nossos prazeres, dirigindo a nossa vida, ele vai aplicar isso. Ele vai aplicar o princípio de que o Espírito Santo habita em nós, portanto, nós temos a presença daquele que é maior do que está no mundo. Aquele que é maior do que o que está no mundo, Ele habita em nós. O Senhor habita em nós. E Ele nos dá graça. E não é somente graça, Ele dá maior graça. E aí, então, Tiago vai embrulhar tudo isso, nos apontando para a amizade de Deus. Amizade com Deus. O salmista disse assim, né? No Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Interessante que a palavra ali, intimidade, né? A gente pode entender por proximidade, mas a palavra lá é conselho. O conselho do Senhor vai ser revelado àqueles que o temem. E a sua aliança Ele vai dar a conhecer àqueles que estão próximos dEle. E aí, a gente vê na Escritura muitas vezes Deus agindo assim, mas quase nunca com várias pessoas ao mesmo tempo. Com poucos indivíduos, né? Por exemplo, com Moisés. A gente vê que lá no livro de Êxodo, Números, na história de Israel, o Senhor confrontou Arão e Miriam, dizendo, o Senhor também não fala por meio de nós? Confrontando a autoridade de Moisés. E aí o Senhor falou para eles, né? Olha, se tem profeta, eu me revelo a ele com uma visão ou um sonho. Mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo face a face. Eu falo como um amigo fala com o seu amigo. Interessante isso, né? Por que só Moisés, né? Só que mais à frente nós temos outros exemplos. Ele falava também com Josué. Anteriormente também, era assim que Deus falava com Abraão.
a quem a Escritura disse que foi chamado amigo de Deus. Deus também falou assim, mais anteriormente ainda, com Noé. Interessante porque nunca foi com muita gente, né? Isso é notório, deve ser notório para nós, irmãos, porque a grande questão é, será que o Senhor encontra pessoas que estejam, de fato, sinceramente e devotadamente dispostas a ouvir o que o Senhor tem para falar? Que queiram desfrutar da intimidade do Senhor? Que queiram realmente, profundamente conhecer o conselho do Senhor? Que estão dispostos a sacrificar os seus prazeres para conhecer mais ao Senhor? Elias achava que ele era o único, né, também naquela época. Mas o Senhor também falava pessoalmente com Elias, né? Com Eliseu. Então, vários outros personagens na Bíblia nos apontam que há esse nível de intimidade com o Senhor, que parece que não é para muitos, né? Embora seja para todos, mas parece que tão poucos se apropriam disso. Por que será, irmãos? Alguém certa vez falou que fez uma observação, né, acerca desse contexto, dizendo que assim, Noé, Abraão, Moisés, todos esses que tiveram tamanha intimidade com o Senhor, todos eles transformaram a história. E que se levantasse pelo menos um no nosso meio, na nossa geração, com esse nível de intimidade com o Senhor, a nossa geração seria diferente. Isso mostra, irmãos, e a minha oração agora, nesse momento, é para que o Espírito Santo traga arrependimento na sua vida, na minha vida, porque isso mostra o quanto nós estamos distante do Senhor, irmãos. Nós estamos nos enganando. Isso não é brincadeira. Quantos de nós temos desfrutado de fato da intimidade do Senhor? Aquela intimidade que a gente não cumpre só vindo aqui, irmãos. É lá no coração, no profundo da alma, onde só você e Ele sabem. E Tiago nos chama, irmãos, exatamente para isso, para nos arrependermos. Eu gostaria de continuar, mas vamos fazer as aplicações que o próprio texto da Escritura nos aponta. Ele vai nos dizer como que nós podemos, então, irmãos, fazer uma escolha. Como Josué falou ao povo, olha, escolham quem vocês vão servir. Pare com esse negócio. Ou como disse Elias, né? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Vocês vão servir a Baal ou vão servir ao Senhor? Os dois não dá. Decidam-se. Tomem coragem. E decida-se. Decida-se pelo Senhor. Então, ele vai fazer aplicações. Vamos lá, a partir dos versos 7 em diante. São aplicações para a nossa vida, irmãos. Há algumas condições aqui para que nós desfrutemos dessa intimidade com o Senhor, dessa amizade com o Senhor. Ela é possível acontecer, irmãos, se nós nos sujeitarmos ao Senhor. Se nós retirarmos os nossos prazeres, os nossos planos egoístas da frente de nós, com coragem, com determinação, com confiança no Senhor, com humildade, nós vamos desfrutar da presença dEle, da intimidade dEle, da amizade dEle. E aí a palavra nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo. Não se deixem levar pelas inclinações do diabo. O único poder do diabo, irmãos, e ele é poderoso, mas o único poder dele é a mentira e o engano. Quando nós nos sujeitamos a Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele foge, porque ele é covarde.
apesar de que ele volta muitas vezes. Foi assim com o Senhor Jesus, né? Quando ele foi tentado no deserto, diz lá o texto que depois de cessada todas as sortes de tentações sobre o Senhor Jesus, o diabo o deixou, esperando a ocasião oportuna. Está lá no texto de Lucas, né? Se não me falha a memória, é em Lucas. Ele fica buscando ocasiões oportunas para de novo. E o Senhor Jesus foi de fato tentado, não só ali no deserto, mas durante toda a sua vida. Ou você acha que não houve tentação lá quando ele estava no Getsemane? Para fazer passar dele o cálice? Ou para fazê-lo descer da cruz? Ou chamar uma legião de anjos? Você acha que isso não era tentação? Ele viveu uma vida de tentação até o último segundo. Mas devemos nos sujeitar a Deus. Nos chegar a Deus. É o que Tiago diz, verso 8. Chegai-vos a Deus. Aproximem-se dele. E ele se chegará a vós outros. Não ter somente a vontade de se chegar a Deus. Mas é de fato de se chegar. Nós sabemos o que é preciso. A grande questão é que muitas vezes nós não fazemos. Tudo o que é necessário para que nós nos aproximemos de Deus nos foi concedido. O mais difícil já foi feito, irmãos, que foi o perdão dos nossos pecados. O que mais nós precisamos? Tiago chama dizendo, se aproximem de Deus, e Ele vai se chegar a vocês. Purifiquem as mãos, ou seja, limpem as ações de vocês, isso que vocês têm feito. Olhem para vocês mesmos e vejam o que vocês têm feito de errado, que tem afastado o Espírito Santo de influenciar a sua vida. Reconheça que há uma batalha acontecendo dentro de você. Ora para prevalecer o desejo da sua carne, ora para fazer a vontade de Deus. Todo cristão tem em si essa luta. Se você não tem, provavelmente é porque você está perdendo essa batalha. Você já está perdendo. Se você não consegue reconhecer que há uma luta interior para se sujeitar a Deus, para preparar a sua vida, para ser regida por Deus, então você precisa de fato, mais uma vez, parar e pensar como que você tem vivido. E vocês que têm ânimo dobre, mente dupla, que ficam querendo abraçar o mundo inteiro e querendo abraçar a Deus, parem com isso e limpem o coração de vocês. É o que Tiago diz, né? Limpar o coração é fazer com que da fonte das nossas emoções, que a fonte das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas inclinações, jorre coisas boas. E nós não podemos fazer isso, irmãos, se não for pela graça de Deus. Mas Tiago já disse, Ele dá maior graça. Maior graça. E graça é algo interessante, porque é muito fácil de nós desprezarmos a graça de Deus, irmãos. É muito fácil para nós pecadores rejeitarmos a graça de Deus. Ou não a reconhecermos. Mas Deus dispôs a sua graça, uma graça maior, para que isso se concretize na nossa vida. Verso 9 ainda ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí, a gente pode pensar que isso tem a ver com uma vida derrotada, né? Uma vida assim, cabisbaixa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que nós fazemos na intimidade com o Senhor. Se a nossa maneira de viver tem sido regida pelos nossos prazeres, isso vai se tornar claro muito rapidamente. A gente vai brigar com os outros, a gente vai discutir com os outros, querer ser melhor do que os outros. Isso é muito fácil, é muito rápido de ver uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Agora, uma pessoa humilde, ela nutre isso na intimidade, no quarto fechado, no momento que ninguém espera, no silêncio, na solidão muitas vezes, às vezes acompanhado. Mas você se quebranta diante de Deus.
você olha para a sua própria miséria e reconhece a necessidade que você e eu temos de sermos tomados pelo reino de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, tira a falsidade desses planos que só tem a ver com o mundo da sua vida. Essa falsa alegria que você está atraindo para a sua vida. Tira isso da sua vida. Afasta de você. Lamente pela sua condição e busque ao Senhor. Se dobre diante do Senhor. Ele resume tudo no verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A conclusão que a gente tem na palavra de Deus aqui, irmãos, é que nós precisamos abandonar o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa prepotência, e nos quedarmos diante do Senhor. Isso não é o que a gente faz uma vez só, mas a vida inteira. Atribui-se a Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, o dito de que nós somos feitos de um material, uma matéria que exige que Deus nos discipline constantemente, até o último dia da nossa vida, irmãos. Nós vamos precisar viver uma vida disciplinada aos pés do Senhor. Uma vida quebrantada, uma vida humilhada diante do Senhor. Foi assim que o Senhor Jesus viveu. Foi assim que o Senhor Jesus veio a essa terra. Sendo Deus, Ele nem sequer usou o direito, como diz Paulo, de ser igual a Deus. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele lavou os pés dos seus irmãos. O Rei da Glória se despiu de toda a sua glória e se apresentou em forma humana, como um servo. Ele se humilhou de tal maneira, e não somente nisso, né? A humilhação de Cristo, que começa na sua encarnação, ela vai até também a sua morte, porque Ele também enfrentou o inferno, irmãos, por nós. Ele foi humilhado de tal maneira que experimentou a separação de Deus por nós. Mas Deus o exaltou sobremaneira, de modo que lhe deu o nome que é maior e mais alto do que todo nome. O nome de Jesus foi exaltado, irmãos. E Ele é o exemplo máximo do que Deus faz na vida daqueles que se humilham, se sujeitam ao Senhor. Ele exalta, mas conforme aquilo que Ele planejou para nós. Não o que nós queremos, não o que nós achamos, mas aquilo que de fato é o melhor para nós. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia, que o Senhor também nos dê discernimento, de entendermos quão urgente é que nós vivamos uma vida assim de quebrantamento diante do Senhor, irmãos. Vamos orar?